Eu sou a Camila, sou a CMO da Tero Carbon. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso seminário sobre a metodologia da Tero 001 Red+. Daqui a pouquinho o Francisco também, o nosso CEO, já está entrando. Mas antes da gente começar, eu quero colocar aqui para vocês um pouquinho de como que aconteceu a nossa consulta pública e passar uma introdução de como que foi o nosso cronograma antes do Francisco entrar e conversar com vocês sobre a metodologia. Então, como que aconteceu esse processo? Do dia 15 de dezembro de 2022 a 14 de janeiro de 2023, nós disponibilizamos o formulário online para que todos os interessados pudessem participar com as suas sugestões, críticas e dúvidas. Após a gente fechar o formulário, do dia 15 de janeiro de 2023 até o dia 6 agora de fevereiro de 2023, a gente analisou todas as contribuições. E no dia 10 de fevereiro, nós publicamos oficialmente a metodologia da Tero 001 Red na versão 1.0. E hoje, no dia 14 de fevereiro, estamos aqui promovendo esse seminário para que a gente possa fornecer a visão geral sobre a metodologia e para que vocês se sintam à vontade também em qualquer dúvida que ainda tiver e também interagir junto com a gente. Então, qualquer comentário vocês podem ir colocando aqui no chat, a gente está acompanhando e a gente vai conversando aqui. Então, agora eu vou trazer aqui o nosso CEO, o Francisco, que é quem vai apresentar a metodologia para vocês. Tudo bem, Chico? Olá, boa tarde, Camila, boa tarde a todos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos. Então tá bom, agora eu vou passar o bastão para você e você apresenta a metodologia para nós. Maravilha, vamos lá. Isso aí. Bem, pessoal, boa tarde mais uma vez, agradeço aí a todos que tiveram a disponibilidade para acompanhar com a gente ao vivo, mas para quem não conseguiu, fiquem à vontade, ficam tranquilos, porque vai ficar gravado isso aí, e a gente está sempre à disposição para qualquer dúvida e qualquer problema que a gente possa aparecer no caminho. Bem, como a Camila já me apresentou, meu nome é Francisco Iguchi, sou engenheiro florestal, trabalho aqui em Manaus, no estado do Amazonas, com projetos de carbono há muito tempo já, e agora a gente começou mais essa jornada junto com a Tero Carbon, que é a primeira certificadora de ativos ambientais aqui da Amazônia. Tá? Hoje a gente se classifica como uma certificadora digital de ativos ambientais, né? E o que a gente vem trazer para o mercado são créditos verificados de carbono em florestas tropicais de forma ágil, segura e confiável. A ideia da gente fazer essa apresentação da metodologia é justamente investir na popularização desse mercado para ampliar a participação da sociedade nesse ponto e fazer com que a oportunidade chegue para todos. Tá? Então, eu controlo aqui. Eu acho que a Camila controla. Eu acho que a Camila vai ter que controlar. Vai ter que passar os slides para mim, Camila. Tá? Pode deixar, eu vou controlando aqui para você, fica tranquilo. Beleza. E aqui, né, não é igual nas emissoras de TV, assim, super estruturadas. Aqui é no... A gente vai fazendo. Isso aí. Tá. Isso aí. Tudo bem, eu vou aqui controlando para você, tá bom? Perfeito, muito obrigado. E pessoal aí que está na internet nos acompanhando, fiquem à vontade de fazer perguntas, comentários, críticas, sugestões. A gente está de coração aberto e ouvidos, principalmente, para sempre melhorar. Bem, então vamos lá. Então, estou aqui para apresentar a metodologia Tero 001, que é uma metodologia de RED mais APD, que nada mais é que a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal evitados de desmatamentos planejados. Tá? Essa é a versão 1.0 e ela tem como escopo a agricultura, florestas e outros usos da terra.
e o objetivo dela é geração de crédito de carbono verificado em áreas de florestas amazônicas, tá? Então, vamos direto. Antes, uma coisa que eu acho interessante e importante para todos é quem somos, né? De onde viemos. Então, a verdade é que nós trazemos conosco uma bagagem que vem de 2 grandes grupos de pesquisa, né? Que a gente não faz nada sozinho. Então, os 2 principais grupos de pesquisa com o qual a gente trabalha, que nos ajuda sempre, é o Laboratório de Manejo Florestal do INPA e o Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental também do mesmo instituto, do INPA aqui do Amazonas, né? Aqui de Manaus. Tá? São 2 laboratórios especializados nas pesquisas que envolvem meio ambiente, florestas, dinâmica, ecologia e principalmente o componente humano, né? As percepções humanas, a convivência do ser humano com o ambiente, né? Como ele trata, como ele lida e quais são as suas perspectivas e expectativas de futuro com relação a isso. Né? E além de, claro, da nossa própria experiência de trabalho no mercado privado, que é por meio da empresa da Agaton Consultoria, que traz uma bagagem de experiência em campo por toda essa região aí que vocês estão vendo. Pode parecer de um mapa pequenininho, mas é um território de 150 milhões de hectares, então a gente já andou bastante por aí, fazendo de um pouco de tudo, de inventários florestais, de estudos de dendrologia, de botânica, geoprocessamento, georreferenciamento, estudos de alometria para biomassa, análise de solos e principalmente os diagnósticos sociais. Ter essa interação com as pessoas que lá estão na floresta e perceber de forma mais clara, ou pelo menos da melhor forma possível, quais são as reais expectativas e perspectivas dessas pessoas com a floresta, tá? Então, esses somos nós e é a partir disso que a gente está chegando nesse mercado. Próximo, por favor, Camila. Então, primeiro, essa cor não ficou legal, mas vamos lá. As principais salvaguardas desta metodologia e do que a Tero tem para colocar no mercado. Primeiro, lei. É fundamental que todo e qualquer tipo de projeto que venha a ser submetido para a nossa avaliação obedeça às leis, em todas as esferas, municipais, estaduais, federais. Não pode haver nenhum tipo de consórcio ou tipo de passada de pano para nenhum projeto. Tem que obedecer às leis, é muito claro, né? Segundo, o compromisso com o meio ambiente. Todo e qualquer projeto, independente das atividades que ele venha a oferecer, ele tem que estar comprometido com a integridade do meio ambiente. Em terceiro, o respeito com as populações tradicionais, ou as populações locais, ou as comunidades, enfim, aos povos amazônicos. É fundamental que isso não seja deturpado, que sempre leve-se em consideração isso aí. Quarto, precisa ser voluntário. Projetos que, por algum motivo, foram obrigados por força maior, seja de um mandato judicial ou qualquer outro tipo, para recuperar uma área degradada que ele mesmo tenha causado, não configura como voluntário, então, em tese, não configura como elegível para receber esses tipos de certificados. Todos os outros que comprovem a sua voluntariedade serão sempre bem-vindos. E, por fim, o foco. Toda atividade adicional que está atrelada aos projetos de REDD precisam estar alinhados com o manejo sustentável da terra, da floresta. E manejo no sentido de administração, e não daquele sentido para os florestais aí, de plantão, de manejo de exploração seletiva. Ok? Então, todo projeto de crédito de carbono, ele pode e deve ter atividades adicionais. Mas essas atividades adicionais precisam estar alinhadas com o objetivo principal do projeto, que é a preservação e a conservação das florestas. Tá? Então, vamos lá? Vamos agora falar especificamente da metodologia. Então, lá no texto que a gente deixou divulgado, está bem detalhado, pelo menos a gente acredita que esteja. Passou pela consulta pública, recebemos vários comentários e sugestões excelentes e a gente conseguiu melhorar bastante, tá? Mas isso sempre vai ser um processo construtivo, então fiquem à vontade de sempre, quando encontrarem algum ponto importante, de mandar. Mas as fases da certificação dentro da Terra vão passar por 5, e elas envolvem, primeiro, o proponente,
que pode ser um projeto submetido por uma pessoa, ou uma pessoa física ou jurídica única, ou um coletivo, seja ele de várias pessoas ou de grupos, uma pessoa, investidores, etc. Tá? Mas basicamente envolve a prova de vida para a gente ter a certeza de que o proponente realmente existe, é uma pessoa que existe. O segundo é a origem. Aonde está esse projeto? Aonde ele está sendo implementado? Que seria basicamente a localização dessa floresta e principalmente a documentação fundiária. Porque a gente sabe o desafio aqui na região, que é um dos principais que existe para esse tipo de projeto, que é a parte fundiária. Tanto em questões como documentação, né, se ela existe, se ela é real ou não, e com relação às sobreposições, que muitas vezes acontece de ter. Tá? A terceira na minha opinião, a principal, que é a parte de quantificação, que envolve principalmente os diagnósticos quantitativos, o inventário florestal, em que vão apresentar as médias e as suas devidas incertezas para que a gente possa entregar o mínimo de segurança para os compradores e os investidores. Em quarto, a adicionalidade. E aqui a Tero adotou uma abordagem muito simples, muito objetiva e muito direta, com esse objetivo de ser simples e ser pragmático. Emprego. Não adianta, a gente acredita que mesmo que a gente possa entender que é preciso criar vários projetos e atividades além da preservação, no final a gente sabe que não é tão fácil assim trabalhar aqui na Amazônia. Por isso, a gente quer que todo proponente consiga fazer as coisas como ela deve ser feita, facilitando a vida para todos. A geração de emprego é uma ferramenta que garante que entrega a evidência da garantia da governança sobre a área. E lembrando que governança não é governo, mas presença de dono. E, por fim, é o monitoramento, que é fundamental, que é por meio tanto de técnicas remotas, por meio de geoprocessamento, quanto técnicas em loco, por meio de auditoria cega, que falo, que é a verificação dos dados que foram informados. Tá? E lembrando que o crédito de carbono é sempre retroativo. Não há futurologia, a gente não tem como prever o que pode acontecer no futuro, mas a gente tem como verificar o que aconteceu no passado. Ok? Então, essas são as principais fases. Agora a gente vai falar especificamente de cada uma. Próximo, por favor, Camila. Muito obrigado. Então, a primeira fase é a descrição do proponente. E aqui eu separo para a gente exemplificar, de um lado, um cenário em que o proponente é individual e do outro um cenário de um proponente coletivo. Bem, no individual é simples, é a identidade, ou seja, a documentação daquela pessoa. RG, CPF, comprovação de que ele é ou representante, ou dono, ou concessionário daquele imóvel onde vai ser elaborado o projeto. Você precisa informar os seus meios de contato para a gente poder ter acesso ao proponente, conversar com as pessoas e verificar todas as documentações. É preciso apresentar uma prova de vida, e aqui é só um jeito mais chique de falar, mas a verdade é que prova de vida nada mais que como um processo de abertura de uma conta em um banco digital, em que você informa os seus dados e depois você tira uma foto, uma selfie, segurando o seu respectivo documento para provar que é você mesmo, né? E evitar possíveis tentativas de fraude, né? E, por fim, um sistema de checagem de confirmação por meio de SMS ou pelo e-mail, como também é a abertura de alguns registros em alguns lugares por aí. Tá? Então, é muito simples, é um registro básico, porque depois, na plataforma, vai ser como se fosse criada uma carteira digital para onde esses créditos irão ser creditados na conta do proponente uma vez eles emitidos. Tá? Do outro lado, a parte do coletivo... Opa, volta. Obrigado. Então, da parte coletiva, a mesma coisa. Se existem mais de um proponente, mais de uma personalidade, seja jurídica ou física, todas as documentações, contatos, provas de vidas e confirmações precisam ser
seguidos, mas não somente isso, é preciso haver uma relação de documentos de livre e informado consentimento de fazer parte desse coletivo, para evitar também de abusos com pessoas, por exemplo, nesse caso a gente já está pensando em áreas de unidade de conservação, ou assentamentos, ou até mesmo um conglomerado de pequenos e médios imóveis rurais. Então, é importante que todos os proponentes nessa categoria assinem um livre e informado termo de consentimento, tá? E é preciso apontar um representante, porque não dá para ficar conversando com todos sempre. Então é preciso elencar um representante, tá? E sempre havendo essa checagem por meio do ICMS, do SMS e e-mail, tá bom? Então esses são os proponentes. Podem ser empresas, podem ser pessoas físicas, podem ser grupos, enfim. Tá legal? É isso. Vamos para a próxima fase agora. Fase 2, a origem. Aonde está essa floresta? Então, basicamente, a gente precisa saber qual é a propriedade, qual é o imóvel rural aonde vai ser gerado esse projeto. Para isso, a gente precisa de toda a documentação fundiária do imóvel completa. E aqui, um detalhe que a gente conhece da nossa região. Sabemos que existem diferentes tipos de documentos que comprovam a regularidade fundiária desse imóvel. Então, não se preocupe se você só tem uma concessão de direito real de uso, ou se você só tem uma declaração da Secretaria de Governo Estadual. A gente entende que todos esses documentos podem servir para garantir que esse imóvel rural é de fato seu, ou que você de fato é o concessionário, ou enfim, é o responsável por esse imóvel. Em segundo lugar, a localização. Precisamos dos polígonos georreferenciados, os arquivos shapes, né? A gente precisa que isso seja macrozoneado, ou seja claramente definido todos os limites desse imóvel. As reservas legais, as áreas de preservação permanente, a área específica do projeto e, caso haja, as áreas específicas para as atividades econômicas já em execução. Então, um dos comentários que foram feitos para a gente é se um imóvel rural que tem um plano de manejo florestal sustentável em execução, ele pode submeter? Sim, pode, mas é preciso identificar essas áreas para a gente poder depois fazer as contas e entregar o valor real, né? Acreditar o saldo líquido real de créditos a serem geridos, tá? E, de novo, aqui também, da mesma forma que uma única pessoa, um único proponente, ele pode submeter uma única propriedade ou um conjunto de propriedades sobre um mesmo projeto. Então, ela pode ser múltiplas glebas, não necessariamente contíguas, ou seja, elas não precisam ser uma do lado da outra, mas elas precisam estar num raio de distância específico, que ela não ultrapasse, por exemplo, as sub-regiões do estado, ou, né, não dá para você fazer um projeto único em Manaus e outro em Tabatinga, né? É muito distante, tá? Então, ou é um imóvel só, ou é um conjunto de imóveis que somam um projeto só, tá bom? Próximo. Agora vamos para a fase 3. Essa é a fase que a gente dá muita importância, que é fundamentalmente a quantificação dos créditos que deverão ser gerados. E aqui são 5 passos, né, internos. Primeiro, é a identificação exata de onde vai ser o projeto, como eu falei anteriormente. Então, dentro do imóvel, você pode ter a sua área de uso múltiplo, e dentro da sua área de uso múltiplo, você pode ter uma atividade produtiva ali, e ter a área do projeto onde você vai se comprometer com a manutenção da floresta em pé. Então, isso é muito importante, estar muito bem definido. Em segundo lugar, a linha de base. Aqui, nesse caso, a linha de base ela vai ser a mesma para todos, que é o desmatamento planejado evitado dentro da área do projeto. Aqui, a gente assume que a área de uso múltiplo de todo imóvel rural amazônico ou qualquer outro local, ela é passível de ser desmatada mediante um projeto de uso alternativo da terra. À medida que o proponente abre mão desse direito, ele pode ser creditado com o carbono que ele deixa de emitir por esse desmatamento planejado. Mas aí,
quando você faz essa descrição, o máximo que você vai ter é a área que você, em tese, vai preservar. E aí, a partir dessa área, você precisa multiplicar pela média do estoque de carbono da tua floresta. E aí é onde entra o campo, que é basicamente o inventário florestal. É a amostragem da floresta. Esse inventário florestal é como o inventário florestal que todo engenheiro florestal aprende na faculdade. É utilizar um sistema de amostragem aleatório ou sistemático, é você utilizar unidades de amostra de área fixa, é você estabelecer forma e tamanho específicos, e aí na redação, lá no documento da metodologia, a gente cita alguns trabalhos, a gente recomenda alguns, né, que a gente prefere, mas a gente deixa a critério do proponente fazer da forma como ele achar melhor para atender a realidade dele, né? Então, como a gente conhece bastante aqui na região amazônica, a gente sabe que no final o que a gente está propondo é a forma mais, digamos assim, que vai ser a mais popular que vai ser. Mas é o inventário florestal propriamente dito. E o importante desse inventário florestal é você fazer o georreferenciamento de todas as unidades amostrais que forem instaladas nesse projeto, na área, para que você viabilize uma possível auditoria cega. Tá? Depois, com esses dados coletados, aí entra a estatística. Então, primeiro a transpiração, depois a inspiração. Na parte da estatística, precisa implementar as equações alométricas para estimar os estoques individuais e, consequentemente, os estoques por área, né? E estimar as médias das incertezas. E aí vai entrar também a análise se a floresta ela precisa ser estratificada ou não, se ela pode ser estimada só a média aritmética e por assim vai, tá? E esses dados precisam ser encaminhados para a gente em modalidade bruta e nos seus metadados dentro do DCP, dentro do PDD, né, do projeto, para que a gente possa fazer essa checagem. Tá? Aqui também fazemos uma sugestão da equação para estimar os estoques individuais, mas, novamente, caso o projeto preferencialmente tenha uma equação própria, melhor ainda. A gente vai precisar analisar e verificar a validade dessa equação, mas a gente aceita com muito bom grado. E, por fim, é a parte da espacialização dessas informações, que é o que vai trazer depois a maior segurança para o monitoramento, né? Que é a parte de georreferenciamento e sensoramento remoto, tá bom? Gerar os polígonos, gerar os mapas de carbono e por aí vai. Essa é a parte da quantificação, esse é o cerne do projeto, que é o que vai trazer segurança para os investidores de fato, quanto que de crédito de carbono tem nessa floresta e quanto que está sendo gerado e em quanto tempo, tá? Então, na fase de quantificação é isso, beleza? Vamos para a quarta. Então, a fase 4 é a adicionalidade. Então, aqui nesse caso, a adicionalidade do projeto dessa metodologia vai ser uma atividade adicional ao projeto da preservação, que garanta a governança do imóvel. E aí, é da criatividade do proponente, né? Ali embaixo está escrito, criatividade livre. E a gente vai monitorar por meio da geração do emprego formal, e aqui a gente coloca como pelo menos um emprego, tá? Um projeto pode ter mais, não tem problema. E ele pode atribuir um dos colaboradores que já existe dentro do seu projeto antigo, ou do seu imóvel, e alocar ele nesse projeto como a pessoa ou o colaborador que vai ser o ponto focal desse projeto. Não vai ter problema, desde que se garanta que esse emprego foi gerado e mantido durante todo o período de acreditação. Não vai adiantar contratar só para submeter o projeto e depois demitir e contratar de novo só para emitir os créditos. Isso não vai ser possível, porque ali a gente vai fazer o acompanhamento, desde a verificação da carteira até uma entrevista com o próprio colaborador. E aqui é um ponto importante. Existem informações que ficarão públicas e outras não. E aí, no caso, a carteira de trabalho assinada e tal, reconhecida, essa não vai ser pública, vai ser só uma análise interna, tá? Para propriedades que pertencem ou estão sob o domínio de agricultores familiares, essa obrigatoriedade de geração de emprego formal não existe. Ele não vai precisar gerar um emprego porque ele faz uso da mão de obra própria e familiar, tá? A gente ainda está
está vendo se a gente coloca uma demanda de colocar os filhos nas escolas, mas aí tem que combinar com a infraestrutura local, porque também não adianta a gente cobrar que os filhos estejam matriculados em escola e não ter escola para eles se matricularem. Então, mas uma hora ou outra isso também vai ter, tá? E aí, por fim, criatividade é livre. A gente quer ser muito pragmático também. Como pelas experiências passadas, bolar projetos adicionais, mirabolantes, cheio de coisa, pode encarecer até inviabilizar o projeto, a gente deixa dificultar e criar empecilhos e desafios maiores para a verificação disso. A gente deixa muito claro que a garantia da adicionalidade é a geração de emprego, mas nada impede de qualquer projeto apresentar mais atividades, além da conservação e da preservação, além da geração desse único emprego. Então, um exemplo é, dentro daquela propriedade, fazer da entrada num projeto de ecoturismo de base comunitária. É totalmente bem-vindo. E aí, no final, os investidores vão, no final, decidir para aqueles que mais se adequarem às suas vontades e aos seus propósitos. Tá legal? Vamos lá para o próximo. E, por fim, a fase do monitoramento, que é a fase que a gente vai ficar de olho, né? Então, depois de submetido todos os documentos para a gente, nós vamos fazer a diligência fundiária, né? E a diligência dos proponentes, aqui minha foto está ali, então eu não consegui ler direito, mas é a diligência das pessoas. Então, se a gente verificar algum problema, volta e vai para a estaca 1, para a fase 1 novamente e tudo mais. Passando dessa fase, a gente faz a checagem fundiária, assegura que todos os documentos estão em ordem, está tudo dentro dos conformes, e aí ele passa para a próxima. Aí vem a verificação das médias e das incertezas, né? Por que a gente faz ênfase às incertezas? Para dar as garantias reais para os investidores, a Tero vai sempre certificar a estimativa mínima provável. O que isso quer dizer? Que vai ser a média menos o intervalo de confiança. Então, minha sugestão para os proponentes e para os executores de projeto, caprichem no inventário. Porque se vocês fizerem um inventário que gera uma incerteza muito alta, o desconto vai ser maior. Tá legal? Com base na nossa experiência, a gente vai fazer uma primeira filtragem remota por meio de análises estatísticas e verificação dos dados que forem encaminhados para a gente. Então, nós vamos pegar quem tentar chutar. Não adianta tentar inflacionar, porque a gente já andou por aí e conhece bem a floresta. Faz bem feito, que vai ser uma vez só. Caso a gente identifique discrepâncias significativas, a gente vai gerar digamos assim, um alerta amarelo e vai solicitar uma auditoria cega, uma verificação em loco. E aí entra um ponto. Nós não iremos necessariamente fazer cadastros ou credenciamentos de auditores. Qualquer profissional da área, né, aqui engenheiros florestais e afins, podem ser auditores de qualquer projeto, porque a verificação do inventário florestal precisa ser verificável por qualquer um, certo? Então, o inventário florestal foi lá, delimitou, instalou a parcela fisicamente, mensurou os diâmetros das árvores. Qualquer profissional, qualquer engenheiro florestal aqui, exemplo específico, qualquer engenheiro florestal tem que ter a condição e a capacidade de ir até essas unidades de amostrais e remedir as árvores e conferir os dados que foram encaminhados, tá? E aí, esse auditor, essa pessoa que vai verificar, vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica e vai atrelar o seu CPF, o seu nome a isso, garantindo que tá tudo ok, tá bom? Então, essa nossa ideia é justamente para agilizar o processo e não engessar. E outra, às vezes um proponente está num município distante, ele não tem condições nem financeiras e nem de logística para contratar um auditor de fora ou uma empresa específica que fica às vezes em Manaus ou às vezes em outro estado. Mas ele pode ter um técnico florestal, ou um engenheiro florestal, ou um biólogo, ou qualquer outro profissional da área, ali no seu município mesmo, ou no município vizinho. Então, por que não? Tá? Depois de verificado as médias e assegurado que elas estão coerentes
vem a confirmação dos compromissos durante o período de acreditação. A partir desse momento que começa a data de início do projeto, a Tero vai monitorar remotamente todas essas questões e principalmente a floresta. Caso seja identificado algum desmatamento, alguma degradação florestal durante o período de acreditação, independente de quem tenha cometido, seja ou antrópico ou natural, essa emissão causada pela degradação ou desmatamento será debitada do potencial de créditos a serem gerados. Tá? Então, se por um acaso acontecer uma tragédia e mais de 50% da floresta que teoricamente iria ser preservada for desmatada, infelizmente o projeto vai ter que ser anulado porque não vai sobrar mais saldo. Tá? E aí, como o certificado só vai ser gerado após esse período de verificação e monitoramento, não vai haver prejuízo para ninguém. E a última fase, aí até tá bonitinho ali, com uma estrelinha e tal, os números em volta, que é a emissão do certificado propriamente dito. Lá na metodologia está descrito as classes de tamanho dos imóveis pelos anos mínimos necessários para o período de acreditação. Então, imóveis pequenos imóveis podem gerar compromissos anuais, imóveis médios podem gerar compromissos de pelo menos 5 anos e os imóveis grandes de pelo menos 10 anos. Tá? Então, a relação do qual tamanho é pequeno, qual tamanho é grande, está lá na metodologia, está bem descrito. Tá legal? E aí, uma vez emitido o certificado, aí, utilizando a tecnologia blockchain por meio de tokens não fungíveis, o famoso NFT, esse NFT vai ser creditado na carteira digital do proponente e dos proponentes, da forma como isso foi negociado, as proporções. Então, se, por exemplo, tem lá um proponente que são 2 pessoas, sendo que uma pessoa tem 70% dos créditos a serem gerados e a outra parte tem 30%. Então, quando forem gerados créditos, vai ser já separado 70% para um, 30% para o outro, e assim sucessivamente. Ok? Então, essa é a quinta e última fase do monitoramento e o certificado é gerado. Beleza? Agora, pontos importantes. O período de acreditação é sempre retroativo. Se o proponente tiver uma situação em que ele possa recuperar e comprovar que as atividades que ele tenha feito anterior ao ano atual, também a gente vai aceitar e vai acreditar por ter isso acontecido. Não importa, tá legal? Mas é importante que tenha toda a documentação mensurável, reportável e verificável para que a gente possa gerar o crédito, beleza? Segundo, fácil de entender. A premissa geradora de créditos é fácil e simples, sim. A ideia é essa. A ideia de criar um sistema super complexo, cheio de coisa, não dá muito certo. Gera confusão, cria insegurança no mercado, principalmente aquele que vai consumir, que não entende como as coisas são geradas, e, na nossa opinião, também, que é um ponto importante, que é lá na base. Que se a gente cria um negócio muito complexo, não vai ser tão popular e a gente quer abrir a oportunidade para todos. E aqui a gente sabe, a gente caminhou por esse estado e a gente entende que muita gente no interior precisa dessas oportunidades como uma forma de ser o diferencial, o ponto de inflexão da curva, daquela que vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Tá? Zero desmatamento. Todo projeto tem que estar comprometido com isso. Todo desmatamento identificado dentro dos limites do imóvel vai ser descontado dos créditos. Então, não é só da área de projeto. Se lá nos fundos do imóvel, dentro da reserva legal, acontecer alguma coisa, vai ser identificado e vai ser debitado. Então, por isso que gera-se um emprego e coloca uma pessoa para ir lá e criar a governança. Tá? E, por último, foco nas estatísticas, pessoal. Quanto melhor for estimados os estoques nas florestas, melhor vai ser para o mercado. Mais qualidade, mais credibilidade para todo mundo. Tanto para a gente que vai certificar, quanto para aqueles que vão comprar e investir nos projetos. Tá ok? Então, escolham bem os seus parceiros técnicos, tá? Quem está aí
entrando no mercado de trabalho, ou quem já está no mercado de trabalho querendo aproveitar essa oportunidade, vai lá. Eu acredito que a gente, uma hora ou outra, vai promover mais ações de popularização dessas coisas aí. Quem sabe uma outra live a gente faz uma específica do inventário florestal para dar um apoio para todos. Tá legal? Então, gente, esses são os 4 últimos pontos importantes que eu gostaria de colocar para vocês. E acho que o próximo slide é só um agradecimento. Essas são as nossas redes sociais. E o que tinha para apresentar era isso. Era para ser rapidinho mesmo, porque é só mais uma apresentação rápida. Mas agora eu fico à disposição de vocês para a gente bater um papo, discutir algumas coisas, tirar algumas dúvidas, enfim, tá? Estamos à disposição. Muito obrigado a todos aí, e era isso. Eu não ouço, Camila. Eu não estou ouvindo você. Opa, desculpa. Vai não. Não, quero agradecer você, Chico, por ter feito aí toda a apresentação para nós. Peço desculpas para o pessoal, porque acabou que o contato do Chico ali ficou coberto pelas telinhas, mas eu vou disponibilizar ali todos os contatos também aqui na própria live. Também dizer que depois dessa apresentação a gente vai disponibilizar também, a live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar em todos os nossos canais. E a gente vai deixar agora aqui aberto para o pessoal, caso tenha... Diga lá. Não, eu quero só... Eu não falei antes, por esquecimento, mas meu coração está lá ainda. Eu quero mandar um salve e um agradecimento especial para toda a turma que nos apoiou até hoje. Tá? Existem muitas pessoas, muitas mesmo, mas principalmente aqui para VB92 por ter acreditado nesse projeto e ter nos ajudado em absolutamente tudo durante essa jornada que a gente tem feito desde maio do ano passado, e a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas por também ter investido suas fichas em nós e confiado na gente, no nosso time, no nosso grupo e no propósito que a gente tem para o estado do Amazonas. Aí, claro, LMF, LAPSEA e todos os outros, sintam-se agradecidos mesmo, fundo do coração, tá? Não esqueci, ainda bem, vai ficar gravado aí, tá? Mas é isso, tá bom, gente? Só para lembrar isso. Mas é isso. Vamos lá para perguntas, críticas, comentários, sugestões. Vamos lá. Olha, por hora o pessoal não... Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Não tem nenhuma dúvida, tem bastante boa tarde aqui. Mas... Isso. Eu vi ali que, por exemplo, tá a nossa Janaína Rocha. Eu digo nossa porque ela faz parte do nosso grupo. Um salve para ela também. Ela também é uma pessoa interessante para consultar depois para saber como é que faz a amostragem de árvores caídas, hein, pessoal? Vai lá, vamos mandar ela um pouquinho. O Rafael tem uma dúvida, mas, Rafael, tecnicamente a gente não consegue, por questões técnicas, não consegue abrir o microfone para tirar dúvidas, no teu caso. Mas você pode escrever para a gente a dúvida aqui, que eu já repasso aqui para o Chico. Não sei se para você tudo bem ser dessa forma, senão também qualquer coisa pode mandar por e-mail depois para nós. Isso é importante, né, Camila? A gente está aberto, a gente fez essa consulta pública logo, recebendo os primeiros, mas a metodologia está aberta para comentários, críticas, sugestões, melhorias, sempre, ad eterno. Só que a gente vai deixar ela do jeito que ela está, rodar por pelo menos um ano, e aí no ano que vem a gente vai aí fazer revisões, sempre, constantemente revisões, tá? Então, fiquem à vontade. Se não pensou agora, quer testar, quer ver como é que faz, testa e aí vai mandando pra gente as coisas que a gente vai, com certeza, adequar. Porque a ideia é que isso seja execuível. A gente quer popularizar, quer todo mundo dentro do mercado, quer todo mundo trabalhando, porque isso é uma oportunidade para todos, não é só para um ou outro, não são grupos seletos, tá? Eu vou colocar ali, Rafael, já para você o nosso contato, então.
E aí fica à vontade para mandar tua dúvida. O Rafael deve estar escrevendo, será? Ih, tá muito comprido. Cadê? Quem mais está aqui? Janaína. Olha o Vitor Hugo Andrade. Valjack. Eu tô lendo aqui também. Pode escrever, Valjack, as suas dúvidas. Fique à vontade, pessoal. Tá ótimo. Compartilhei o contato ali, o e-mail diretamente do Chico, para que vocês possam enviar as dúvidas. Vai me colocar e-mail em lixo aí de... Ai. Não, mas podem... Valjack, você vai enviar aqui via LinkedIn já ou via e-mail? Só para a gente já esclarecer aqui. Campinarana, Campina e Alagadas. Olha aí, ó. Isso é pergunta de gente que está dentro do grupo. Valjack, sim, vai valer sim, tá? E, de novo, o que vai importar são as estimativas e o trabalho de campo, tá? O que vai diferenciar nesse caso, evidentemente, é o volume de créditos que poderão ser gerados, tá? Tá bom? Então, vai valer sim. E agora tem aquele detalhe. Se, por um acaso, houver algum tipo de impedimento legal de desmatamento ou supressão nessas áreas, aí não, tá? São só elegíveis áreas que são... Então, por exemplo, floresta alagada, se for floresta de margem de rio que está dentro de APP, aí não. Mas como a gente conhece que existem florestas alagadas, que, né, tipo, por exemplo, um exemplo que eu uso assim é a Reset do Rio Nini, que ela tem quase 2 quilômetros de frente com áreas de igapó. E igapó, para quem não conhece, a Camila, igapó são formações de florestas que são inundáveis periodicamente, né? Quando os rios sobem seus níveis, a água entra para dentro da floresta e alaga tudo. Pela lei, a área de preservação permanente ela é uma faixa da margem do rio, né, específica. Aí, passou dessa margem, ela já não é mais APP, então ela já tem... ela já pode ser suprimida desde que seja, né, licenciado. Mas, no caso, pode, tá? Vai ser elegível. Bom, pessoal, então... O Rafael vai mandar depois também. Beleza, Rafael, pode ficar à vontade. Então é isso, Valjack. Se dá um ok para nós, se tá tudo certinho com a tua dúvida. Bom, no mais, quero agradecer a vocês mais uma vez por ficarem aí com a gente. Até a live acabou se estendendo um pouquinho a mais do que a gente tinha planejado. Mas muito obrigada por todos aí que disponibilizaram o tempo. Como a gente já comentou até, depois vai ser disponibilizado esse material e também toda a live vai ficar gravada. E é isso, pessoal. Chico, obrigada pela tua apresentação aí também. E qualquer dúvida, seguem os nossos contatos. Eu também vou colocar bem certinho aí para vocês aonde que está localizado no nosso site a nossa metodologia. E vocês podem ir lá acompanhar também. Tá bom? Obrigada, pessoal. Maravilha. Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal, para todos. A Natália aí. Obrigado, Nath. Desculpa aí, eu acho que se estendeu aí, eu já sinto que eu vou receber uma bronca logo, culpa minha. Mas é isso. Não, tá tudo certinho. O bom é que acho que ficou bem clara a explicação. Legal. Mas, como a gente disse, seguem todos os contatos. Tá ok. Obrigada, legal, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, boa semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.